A paz de Jesus conosco. Nós somos espíritos, todos nós, seres espirituais. Estamos encarnados, mas a nossa natureza é ser um ser espiritual. E naturalmente existem os outros nossos irmãos, que também são espíritos, mas estão libertos do corpo material. Eles de momento não estão encarnados, mas nós temos a nossa comunicação. É natural que nós espíritos nos comuniquemos com os nossos irmãos espirituais também. Antigamente isso parecia tão difícil, porque nós pensávamos em nós de uma maneira e nos espíritos de outra. Agora nós estamos entendendo que nós somos da mesma natureza, só que eles não estão encarnados por agora. Então, pelos sentidos físicos, pelos órgãos motores, nós tomamos contato com o mundo corpóreo e agimos sobre esse mundo material. Agora, nós temos um perispírito, um corpo de fluidos, e temos as propriedades do nosso pensamento, que estabelece ondas de comunicação mental. Então, através do perispírito e pelo pensamento, nós mantemos um contato constante com o mundo espiritual, com o plano invisível. E nós também agimos sobre o plano invisível. Nós estamos acostumados a pensar que os espíritos agem sobre o nosso plano, mas em verdade nós também agimos sobre o plano espiritual. São dois mundos que se interpenetram e incessantemente reagem um sobre o outro. Todos nós, portanto, todas as pessoas, recebemos a influência dos espíritos. Não há um só que esteja isolado completamente. Nós todos recebemos alguma influência dos espíritos. A maioria de nós não percebemos esse intercâmbio oculto, porque a gente não vê o espírito, a gente não ouve nitidamente o espírito, mas a gente recebe na forma de pensamentos, estados de alma, impulsos, pressentimentos. É o resultado dessa comunicação tão sutil, não é? Então é um intercâmbio oculto. Ele existe, mas não é assim muito ostensivo, muito patente. Mas todos nós então temos esse intercâmbio, nesse grau todos nós temos. Por isso Allan Kardec dizia que todos nós somos médiums, intermediários, nesse sentido. Agora, em algumas pessoas, o intercâmbio com o plano espiritual é muito intenso. É evidente, os fenômenos são frequentes, são marcantes, acentuados, bem característicos. Então aí, aqueles fenômenos de psicofonia, quando o espírito fala através da pessoa, psicografia, quando o espírito escreve através da pessoa, e de efeitos físicos, quando o espírito se aproveita de uma substância que o médium emite, o ectoplasma, e produz fenômenos na matéria. Levanta, por exemplo, um objeto do lugar, ou produz um som, ou uma luz, não é? Então são efeitos físicos. Quando uma pessoa tem esta possibilidade de intercâmbio ostensivo, fica evidente que não é a pessoa que está agindo, é outra individualidade, é um espírito que está se comunicando. Às vezes nós, por exemplo, sentimos uma influência de um espírito, e esse espírito nos faz sentir alegre, esperançoso. A gente nem sabe porquê, mas a gente está num clima bom. Mas se for através de um médium, o médium sente aquela presença e daí a pouco ele fala e ele intermedia o espírito. E a gente ouve ele falar e a gente percebe, não é a pessoa que nós conhecemos, é um outro alguém. Então fica muito evidente, não é? A essas pessoas é que Allan Kardec então denomina médiums. Todos somos, mas não nesse grau.
nesse grau ostensivo, é uma minoria da humanidade, uma porcentagem. Por exemplo, numa sala nossa de 40 pessoas, nós talvez vamos ter assim uns 8 médiums mesmo ostensivos, 10 quem sabe, não é? Então a gente vê que é uma porcentagem da humanidade, né? Médium é uma palavra de origem latina e é uma palavra neutra. Ela serve para homem e para mulher. Então nós não devemos dizer a média. Antigamente muita gente falava, não, porque a média recebeu o espírito, a gente brincava e dizia, média é café com leite. Porque a palavra é neutra, é médium, tanto para o homem quanto para a mulher. O que muda só é o artigo à frente, o médium, a médium. Mas a palavra em si ela não muda, não é? Quer dizer medianeiro, que está no meio, porque o médium ele serve de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Ele serve de intérprete ao espírito, porque ele capta as ondas mentais e ele vai traduzir para nós como um intérprete. O espírito utiliza o cabedal do médium, não é? Às vezes age sobre as zonas motoras do cérebro. Então é por isso que nós o chamamos de intérprete. Mas também às vezes, quando ele fornece o ectoplasma, ele só fornece o ectoplasma, aquela substância especial. E é o espírito que age e produz os fenômenos. No caso, então, o médium é apenas um instrumento do espírito, pelo seu ectoplasma. Bem, mediunidade. Nós estamos falando de médium. Mas vamos definir mediunidade. É essa faculdade que permite a pessoa sentir, captar e transmitir a influência dos espíritos. E assim seja o intercâmbio, a comunicação entre os dois planos. Nós dizemos que é uma faculdade humana. É uma faculdade própria do ser humano. Não é nada especial, diferente, fantasmagórico. É uma faculdade, como muitas outras que nós temos, não é? E sendo uma faculdade, ela pode ou não ser utilizada. Nós vemos pessoas que são médiums, mas elas não querem trabalhar com a sua mediunidade. É uma pena. Porque a pessoa não sabe as vantagens, os benefícios que está deixando de prestar e de receber, não é? Mas a pessoa só vê o trabalho e não vê esses benefícios espirituais. A maioria, felizmente, entende, sabe que está com a oportunidade de servir, de aprender, então eles não se recusam, não. Então, mas é uma faculdade. Algumas pessoas sabem que são médiums, mas não se dedicam. Como muita gente tem uma linda voz, mas não aprende a cantar, não vai fazer escola de canto, não é? Então continua com aquela voz mediana para os efeitos mais comuns. Sendo natural, a mediunidade se manifesta espontaneamente. Não precisa ninguém forçar, ninguém querer, né? É uma coisa natural, que aflora na pessoa em épocas certas, não é? Mas se nós quisermos, nós podemos exercitar, podemos desenvolver a nossa possibilidade. Agora, essa eclosão da mediunidade tão natural não depende de lugar onde a pessoa mora, da idade que ela tem e de sexo, se é homem, se é mulher, não importa. Não importa a condição social da pessoa, se é pobre ou rica, nem a sua filiação religiosa, se é desta ou daquela religião, ou se não tem religião, não importa. A mediunidade aparece, os fenômenos é que patenteiam. Será que quem apresenta perturbação é médium? Porque muitas vezes, quando a mediunidade eclode,
a pessoa costuma dar sinais de sofrimento, de perturbação, de desequilíbrio, não é? Então é costume o povo dizer: ah, essa pessoa perturbada, certamente ela é médium, por isso que ela está perturbada assim. Não, não. Mediunidade não é igual a doença ou perturbação, não. Mediunidade é uma faculdade natural. Mas então por que é que a pessoa parece que fica angustiada, perturbada, inquieta? Ah, por quê? É que a pessoa aqui no nosso plano, neste planeta Terra, geralmente não é muito evoluída. A pessoa se perturba por qualquer coisa e por tudo. Ah, se tem que ir ao dentista, já fica angustiado porque tem que ir ao dentista, que vai doer. Ah, se tem um probleminha na família, já fica atormentado porque não sabe o que fazer. Então nós nos atormentamos e angustiamos por tudo. Então, quando há alguns sintomas, presenças, influências, a pessoa também fica angustiada, perturbada, desequilibrada. Não é da mediunidade, é da pessoa. Porque quando a pessoa tem uma certa evolução, um certo equilíbrio, ela não apresenta isso. Ela apresenta o fenômeno, mas não apresenta desequilíbrio, perturbação, angústia, absolutamente, não é? E o desconhecimento? A maioria desconhece o que é mediunidade, então a pessoa está sentindo alguma coisa, ela não sabe o que é mediunidade. Ela pensa: eu estou doente, olha que palpitação que me dá de vez em quando. Eu estou doente, eu vou morrer, eu acho que estou doente do coração, e assim por diante. Então é a ignorância da humanidade e o pouco desenvolvimento espiritual que faz a gente pensar que mediunidade é perturbação, é desequilíbrio. Não é, não. Às vezes, a pessoa, pelo tipo de pensamentos, de costumes, pela sua vivência, ela atrai para o seu lado espíritos pouco evoluídos, espíritos que não são bondosos, não são equilibrados. Então, diante disso, no momento em que ela está eclodindo com a sua faculdade, aquilo se acentua ao redor dela, não é? Mas aqueles espíritos já estavam com ela. Eles não foram atraídos porque começou o trabalho espírita da pessoa, o trabalho mediúnico. Não foi por isso, não. Eles já estavam e já agiam, né? Meio ocultos, mas estavam lá. Bem, se uma pessoa apresenta perturbações, nós não devemos colocá-la para o trabalho mediúnico. Porque nós não vamos confundir perturbação com mediunidade. Se uma pessoa tem perturbação, esquisitices, é uma pessoa excêntrica demais, emocionalmente instável, não, nós não vamos colocar a pessoa para trabalhar. Não, nós vamos primeiro ajudar a pessoa a se equilibrar psiquicamente. Nós temos os passes, as vibrações, os esclarecimentos doutrinários. E quando a pessoa estiver mais equilibrada, então a gente vai experimentar com ela, depois que ela se prepara, aprendeu alguma coisa, vamos experimentar, não é? Outra coisa que sempre recomendamos, qualquer pessoa que sinta perturbação, instabilidade, angústia, qualquer mal-estar, deve consultar o médico. Nós não achamos assim: ah, está doente, então aqui o centro vai curar. Nós não pensamos dessa maneira. Nós sabemos que há assistência espiritual e muito benefício, mas nós sabemos que tem também uma parte corpórea que a pessoa deve procurar os recursos, não é? Para o desenvolvimento da mediunidade, somente deve ser encaminhado quem esteja equilibrado, doutrinariamente esclarecido, que é o caso de vocês, fazendo toda esta preparação no iniciação, não é? Depois vocês têm condição de exercitar a mediunidade. Então, quem está esclarecido, conscientizado, equilibrado, então a gente pode encaminhar para o exercício da mediunidade. Vamos ver alguns sinais precursores. Se a mediunidade estiver bem caracterizada, tranquila, o que vai acontecer?
A pessoa vai manifestar fenômenos de evidência, ela vê espíritos, ou ela ouve. Então, esses fenômenos naturais, sem que ela se perturbe, vão nos dizer que realmente a pessoa está apresentando sensibilidade mediúnica. Ou então o espírito consegue envolver a pessoa e falar através dela. Então é a psicofonia, a mediunidade falante. Ou o espírito consegue escrever. Às vezes a pessoa está no seu trabalho, está em casa, em qualquer lugar, e vem aquela vontade nela, ela não sabe explicar porquê, ela pega uma folha de papel e escreve. Ela nem sabe direito, depois ela vai ver, olha o que eu escrevi. Não foi uma simples inspiração, porque a inspiração é assim, alguém, um espírito, manda um pensamento e a gente capta uma ideia, e aí a gente vai trabalhar com aquela ideia para escrever. Isso não é a mediunidade propriamente. Agora, se a pessoa sente aquele envolvimento e às vezes até o seu braço é conduzido, a sua mão, aí sim, nós estamos com a psicografia, o espírito atuando sobre a pessoa, certo? Se for a produção de efeitos físicos, nós teremos os fenômenos sonoros, luminosos, deslocação de objetos, onde a pessoa se encontre. Por quê? Não precisa estar ali, mas próximo. Sempre que houver esses fenômenos, tem alguém por perto que é o médium para efeitos físicos. Bem, nós estamos falando desses sinais, mas nem sempre é fácil e rápido que a gente distinga as manifestações mediúnicas das perturbações fisiopsíquicas, quando está no começo da mediunidade, de aparecer a mediunidade. A gente não tem muita segurança. Por quê? Vamos ver os sinais, mais ou menos. Sinais, se não tiverem causas orgânicas. A pessoa às vezes tem uma palpitação porque sofre do coração mesmo, não é? Mas se ela tem palpitações, vai ao médico, faz o ecocardiograma, não tem nada, está perfeita, né? Então aí é o caso de pensar. Vamos ver. Esses sinais, quando não tem causas orgânicas, eles podem indicar, vejam bem, ainda estamos tudo no condicional, podem indicar que a pessoa tem facilidade para perceber fluidos, para o desdobramento. Vocês já sabem o que é o desdobramento, não é? Nós somos um ser inteligente, revestido de um perispírito, corpo de fluidos, e encarnados, ligados a um corpo de carne, a um conjunto. Agora, quando nós, espírito, com o nosso corpo espiritual, nos afastamos um tanto do corpo físico, a gente brinca e diz assim, é como se saísse da caixa. E começa a perceber as coisas espirituais. É natural perceber, nós somos seres espirituais, estamos percebendo o plano espiritual, porque não estamos agindo através dos órgãos dos sentidos, estamos em desdobramento, não é? Então nós vamos agora ver os tais sinais. Sensação de presenças invisíveis. Não vamos confundir com alguns problemas ópticos, que às vezes a gente entra assim em casa e a gente tem a impressão que viu alguém. A gente olha, ali tem um cabide, tem uma roupa pendurada, tem um armário, é aquilo que o nosso olho ainda captou. Aí não é presença espiritual nenhuma, né? Mas às vezes a pessoa sente uma presença, ela sente, ela quase que identifica. Ela sabe se é algo bom ou se não é algo bom. Ela sente se aquilo lhe traz uma emoção dorida ou se lhe traz algo assim esperançoso. Ela sente uma presença. Ela sabe que não é ela. Não é o seu estado normal, não é? Sono profundo demais. E às vezes a pessoa é preguiçosa, gosta de dormir. Mas quando a pessoa às vezes começa a sofrer uma presença espiritual, ela se refugia dormindo, saindo da realidade, não enfrentando as coisas, não é?
Então começa a dormir demais, né? Desmaios e síncopes inexplicáveis. De repente a pessoa apaga. Ela sofreu uma síncope, mas por quê? Vai ao médico, está tudo em ordem. Então, talvez possa ser presenças espirituais, ações espirituais, sensações ou ideias estranhas, mudanças repentinas de humor, crises de choro. Às vezes a pessoa começa a chorar. A gente pergunta para ela, mas o que está acontecendo? Nada, mas eu não sei, essa vontade de chorar eu não posso segurar. Então a gente começa a perceber que está alguma coisa influindo sobre a pessoa. No momentinho a pessoa está alegre, daí a pouco ela está no profundo lá do poço. Então a gente nota, essas alterações de humor não são comuns. É verdade que há pessoas com transtorno bipolar e a gente não pode confundir com problemas psicológicos, neurológicos. Por isso que a gente diz para consultar o médico. Mas quando não há sinais que o médico disse não, está tudo bem, e isso continua acontecendo, aí a gente começa a pensar espiritualmente. Ballonnement é uma sensação de inchar, de dilatar as mãos, os pés, o corpo todo. É porque a pessoa está se expandindo, se desdobrando perispiritualmente. E é uma coisa interessante, eu não sou médium ostensivo, mas algumas vezes eu experimentei alguma coisa que me faz entender os médiums. Quando está se desdobrando, expandindo perispiritualmente, as dimensões para o perispírito são muito mais amplas. Então eu me lembro que em uma ocasião eu estava sentindo que as minhas mãos estavam viradas para cima e no alto. Eu abri os olhos e olhei e não, minha mão estava completamente no lugar, mas o meu perispírito, as mãos do meu perispírito não estavam ali não. Então são duas sensações, uma pelo corpo, uma pelo perispírito, não é? Então eis aí que a pessoa pode sentir que está inchando, não está inchando, ela está expandindo perispiritualmente. Então às vezes a pessoa diz assim, minha cabeça chegava quase no teto. É porque perispiritualmente ela não tem a dimensão do corpo, ela é expansível, não é? Adormecimento ou formigamento nos braços e pernas, arrepios como os de frio, tremores, calor, palpitações. O pessoal às vezes diz assim, ai, a morte passou por aqui, ele sentiu um arrepio, não é? O pessoal costuma dizer, porque algo não está frio, não tem corrente de vento, a pessoa não tem... E como é que sentiu aquele arrepio de repente? Não é? Às vezes fica arrepiado mesmo, não é? Às vezes não, às vezes vem aquele calor e não está em época de ter calor, não é? E a pessoa sente aquele calor, são presenças espirituais. Assim como cada um de nós tem um jeito de vibração, de onda mental, é próprio nosso. Os espíritos também têm. E quando eles se aproximam da pessoa, a pessoa sente isso, sente essa modificação. Vem aquele calor, aquela onda, aquela vibração que vem do espírito, que dá essa sensação de calor. Bom, então estamos vendo aí alguns sinais. Agora pensamos, e nós vamos trabalhar com isso, nós vamos desenvolver mediunidade. O que seria desenvolver mediunidade? É uma expressão que já está consagrada. Mas a gente até gostaria que mudasse, porque não é bem isso que o pessoal fala. Olha, desenvolver a mediunidade... Poderia fechar aquela janela, não? Eu vou fechar. Desenvolver a mediunidade, o pessoal diz assim, vai lá no centro, você vai sentar à mesa, vai dar comunicação, aí você fica bem. Não, não é assim, não é? Desenvolver mediunidade não é sentar-se à mesa mediúnica e dar comunicações. Às vezes a pessoa já está recebendo comunicações, ela nunca nem veio ao centro. Isso não é desenvolver mediunidade, isso é o aflorar da mediunidade, da ação do espírito. Mas quando nós falamos na casa espírita em desenvolver mediunidade, nós pensamos num conjunto de atividades. Por exemplo, apurar, disciplinar a sensibilidade espiritual na pessoa.
Porque aí a pessoa vai ter aquela sensibilidade nas melhores condições possíveis para manifestar, para empregar quando for necessário. A pessoa sabe como se comportar no meio daqueles fenômenos. Ela vai aprender as melhores técnicas e vai objetivar as finalidades mais elevadas. Ela não vai usar a mediunidade para brincadeira, para descobrir as coisas, para influenciar pessoas para obter o que quer, de jeito nenhum. Ela vai ter um objetivo elevado, não é? Então, a rigor, quem é que se desenvolve? É o médium, não a mediunidade. A mediunidade já estava lá, já é natural nele. Mas o médium vai se desenvolver, exercitar, aprender, conhecer, equilibrar-se, saber como trabalhar com aquela faculdade. A pessoa tem voz, mas vai aprender com o professor como empregar a voz. Assim também. Então, o médium vai se desenvolver no exercício da sua sensibilidade, da sua mediunidade. E para isso, nós temos 3 tipos de providência. Doutrinária. O médium precisa conhecer a doutrina espírita. Ele precisa conhecer as leis do universo, a si mesmo como um ser espiritual, as outras pessoas como criaturas evolutivas também, e tudo isso regido pela lei de causa e efeito. Ele precisa saber, senão ele fica meio perdido no meio de tudo, não é? Ele vai precisar aprender, é claro, sobre o intercâmbio mediúnico, a ação do pensamento sobre os fluidos, natureza e situação dos espíritos no além. Ele vai ter que aprender sobre o perispírito e suas propriedades. E como é que o perispírito serve na hora da comunicação mediúnica, os tipos de mediunidade. Ele vai aprender muita coisa, ele vai se especializar. Então, são conhecimentos doutrinários, porque muitos médiuns por aí afora são médiuns, vivem, intercambiam, mas eles não têm esse conhecimento para poder direcionar melhor a sua faculdade. Técnica, nós também precisamos aprender algumas técnicas. Por isso, vocês vão fazer no ano seguinte alguns exercícios para ver como é que sente, para distinguir os tipos de espíritos, os fluidos que eles irradiam, para reconhecer o espírito pelos fluidos que ele emana. Só com aquele tipo de fluido você já sabe mais ou menos qual a natureza do espírito, não é? Se for bom, você dá passividade, se não é hora própria, você não dá. Você não é joguete dos espíritos, não é? Vai aprender como concentrar, desconcentrar. Olha aí, nós fizemos, não é joguete. Às vezes você está numa condução e você sente uma aproximação espiritual, você vê um espírito, mas você é dono de si mesmo. O apóstolo Paulo diz assim: os espíritos dos profetas, quer dizer, os espíritos que vêm agir através do médium, estão na dependência dos profetas. Dependem os espíritos comunicantes do médium. O médium é que permite ou não permite. Agora, é claro que quando o médium está desequilibrado, a pessoa não tem controle nenhum, a sua conduta não é a melhor possível, então ele fica joguete dos espíritos, mas não é por causa da mediunidade. É porque ele não está equilibrado, não é? Então, mas ele vai aprender quando se concentra ou quando não. Ele vai entender o desdobramento, controlar-se nas manifestações. E quando as manifestações ocorrerem, ele também vai saber analisar o resultado. O que foi isso? Por que esse espírito veio? Como eu devo me comportar? O que eu devo fazer com essa comunicação? Ele vai aprender essas coisas todas. Agora, quando começa a prática mediúnica, aqueles sinais precursores, de repente se intensificam, se ampliam e a pessoa diz: estou piorando. Não está piorando. É que os espíritos amigos estão trabalhando com a sua sensibilidade. Eles estão fazendo um trabalho para que daí a pouco a pessoa esteja mais experiente, mais capacitada.
Então é hora de trabalhar mesmo. Vai para a reunião mediúnica, lá vem os espíritos, mas sob comando dos espíritos superiores. Ele não está à mercê. É um trabalho de exercício. É hora de exercitar? Vamos exercitar. Não está pior coisa nenhuma, né? Bem, então o médium deve perseverar, manter o bom ânimo e aos poucos, com a educação de suas faculdades, aquelas sensações ficarão bem canalizadas, não mais causando perturbações. Ocorre também nesse começo da mediunidade que a pessoa, ela tem espíritos ligados a ela, pessoas ligadas a ela, de outra encarnação ou desta encarnação. E quando ela começa a trabalhar, exercitar a mediunidade, aqueles espíritos vêm. São aqueles que ela deve atender primeiro. Depois que ela atender a estes, ela fica liberada para um intercâmbio geral. Então é por isso que às vezes dá a impressão de que piorou. Não, é que eles estão canalizando bem as suas necessidades espirituais. Outro campo de providência, nós falamos doutrinária, técnica e moral. Para qualquer pessoa é indispensável a reforma íntima. Nós todos temos que nos melhorarmos moralmente, porque enquanto não fazemos isso, nós enfrentamos consequências dos nossos erros, dos nossos vícios, das nossas paixões. Então nós temos que melhorar moralmente, para todo mundo, mas para o médium ainda é mais indispensável e é imprescindível, porque ele está no meio de tudo, ele está sensível. Então, quando ele evoluir no campo moral, quando ele se melhorar, aí os espíritos perturbadores não encontrarão acesso tão facilmente junto a ele, né? Só quando for necessário, porque os espíritos perturbadores são nossos irmãos que precisam de esclarecimento e de ajuda. Jesus vivia no meio das pessoas enfermas, perturbadas, e nós diríamos: Jesus, no meio dos enfermos, dos perturbados, eram os que precisavam. Assim também o médium. Ele é solicitado a trabalhar com esses espíritos. Nós dizemos prestar a caridade, porque é uma forma de caridade. Aqueles espíritos sem esse intercâmbio não se esclarecem, não são ajudados, eles perduram no estado em que eles se encontram. Então, intercambiar espíritos, mesmo perturbadores, quando nós temos equilíbrio e amparo espiritual, é uma caridade, não é um mal. Mas se a pessoa está se elevando moralmente, ela então tem uma certa defesa. Não é a todo momento que qualquer espírito pode influir sobre ela, né? Os bons espíritos começam a ter mais acesso junto a ela. Porque é o tipo de pensamentos, de sentimentos, de atitudes, de hábitos, não é? Então ela atrai bons espíritos que ajudam a preservar, não tiram o livre-arbítrio, não colocam a pessoa sob uma redoma, mas ajudam. A gente costuma dizer que a mediunidade, o médium é como uma enxada que os espíritos usam para o trabalho. O trabalho espiritual, desbastando terrenos tão tristes, não é? Mas justamente porque nós somos uma enxada e útil e nos prestamos a trabalhar, como é que um trabalhador faz com a sua enxada? Ele larga? Não, ele trabalha com ela, quando chega em casa ele limpa direitinho e pendura no lugar certo. Assim os bons espíritos cuidam do médium, que é um bom instrumento de serviço, certo? Eles ajudam, orientam o seu trabalho. Geralmente, os médiuns que estão em serviço, eles sempre têm um guia, é aquele protetor especial para o seu trabalho. Então, quando ele está na reunião, na casa espírita, não é qualquer espírito que chega até ele. Chega porque está dentro da programação de trabalho. E o médium trabalha com segurança. Termina a reunião, o médium volta ao seu equilíbrio normal, natural, está muito bem. Não fica doente, nem tem problemas maiores. Então, essa orientação cristã, à luz do Espiritismo,
leva-nos à vigilância, à oração, à boa conduta, à caridade para com o próximo e atrairá para nós assistência espiritual superior. É imprescindível para o médium espírita, ele tem esse conhecimento, é imprescindível para ele esse esforço de melhora da conduta e do serviço ao próximo, da caridade, da fraternidade, do cumprimento dos deveres junto à família. Claro, mais do que ninguém, ele está vendo a realidade espiritual, sentindo a realidade espiritual. Tá? Bem, mas a mediunidade é maravilhosa para aquele médium que serve com amor e é maravilhosa para nós outros. O apóstolo Paulo também disse, quando não há profecia, o povo fica dissoluto. Quer dizer, quando não há comunicação de espíritos, a humanidade não se melhora. Imagine a maioria da humanidade, eles creem em espírito, eles sabem que existe, como é que funciona, sabe nada. Vive para a matéria, para os sentidos, para o imediato. Por isso é que há tanta perturbação, o povo fica dissoluto. Se não houver comunicação espiritual pela qual os espíritos possam vir instruir, alertar, confortar, aliviar, se não houver isso, a humanidade fica dissoluta mesmo, só pensa no que é material. Então é muito importante a prática da mediunidade, quando bem orientada, com objetivos superiores, certo? E é o que o Espiritismo procura fazer, justamente orientado por essas equipes espirituais que esclarecem. E aí o médium pode trabalhar com menos problemas e com muito bom proveito para si mesmo e para os seus semelhantes. Alguma pergunta? Por favor, fale mais alto um pouco. Ela quer saber se a faculdade mediúnica acompanha o espírito de outras encarnações. Não é obrigatória, porque segundo a gente aprende no livro dos médiuns, a mediunidade, ela depende de uma condição orgânica. Há uma condição orgânica que favorece a expansão perispiritual. O que a pessoa faz com a mediunidade, se ela usa bem, como se sente, depende da evolução do espírito. Mas o ser médium ou não ser médium é uma condição orgânica. Então, nesse caso, ela pode, numa encarnação, ser médium e noutra não. E nós temos na Bíblia o caso de Elias, que numa encarnação, quando ele era Elias, ele foi médium extraordinário de várias faculdades, inclusive ele fazia descer fogo do céu, quer dizer, ele produzia combustão espontânea, efeitos físicos. Quando ele vem como João Batista, ele é médium de audição, ele é médium de evidência, mas ele não é mais médium de efeitos físicos. Então muda de uma encarnação para outra. O que não muda é o que o espírito aprendeu trabalhando com a mediunidade. Isso é patrimônio dele. Aliás, todos nós, aquilo que nós trabalhamos, fazemos, aprendemos, servimos, a essência, o conhecimento, a capacidade, isso é nosso. Não perde jamais. É o tesouro, o patrimônio do espírito. O médium, quando ele é médium e não quer ser, ele ele deveria ser ou não, ele devendo ser médium, isso estará no cargo, Antigamente, algumas pessoas no movimento espírita ou fora dele queriam, acho que pressionar, estimular a pessoa, ou nem mesmo essa compreensão, achavam assim, diziam, olha, se você não trabalhar com a mediunidade, você que é médium, você pode enlouquecer, você pode ter muitos espíritos maus com você. Então, assustavam a pessoa. Mas nós temos que lembrar que Deus, que é o Criador, Ele sempre nos deu livre arbítrio. Então a pessoa pode ou não trabalhar com a mediunidade. Ela não consegue deixar de trabalhar com a mediunidade quando ela tem alguns compromissos do passado e espíritos ligados a ela, que aí não dá para ela evitar.
Mas um médium que esteja razoavelmente equilibrado, ele pode dizer quero ou não quero. Mas qual é o problema? É a oportunidade perdida. Nós podemos fazer o bem ao próximo. Se não fizermos, perdemos a oportunidade e os bons efeitos que teríamos com isso. Certo? Da mesma maneira o médium. Agora, se ele for um médium que tem problemas espirituais, ligações espirituais, aí a gente aconselharia, por favor, em seu próprio benefício, trabalhe. Né? Porque aquelas presenças espirituais junto a ele sem merecimento, desorganiza a pessoa. São presenças perturbantes. Nós não podemos consertar o mundo. Nós temos que aceitar conviver com as pessoas. Podemos tentar influir, aconselhar, esclarecer, ofertar um livro, mas às vezes a natureza mística de alguém já é resultado de experiências, de vivências dela. E você não vai conseguir mudá-la de repente por aquilo que você entende. Então você às vezes é um temperamento assim, mais racional, e você entende as coisas, e você compreendeu como funciona, e você quer que a outra pessoa também seja assim, mas a formação dela, as ligações espirituais, o que ela sente, em quem ela confia é diferente. Então você não vai conseguir mudá-la de repente. Você pode aconselhar, orientar. Aqui na casa espírita, por exemplo, nós, quando é no 2º ano, algumas pessoas vão para o 2º ano e têm medo. Nós temos hoje companheirinha que fez aqui uma iniciação. Eram 2 irmãs, são 2 irmãs. Uma delas entrava aqui e chorava de medo. Pavor, a gente conversava com ela, ela dizia, eu sei, mas eu não consigo, é uma coisa, e ela chorava e corria umas lágrimas, mas ela vinha. Tinha isso de bom, ela entendia que era necessário, apesar do que ela sentia. Quando foi para o 2º ano, ainda chorava. Agora, 3º, 4º ano, ela faz diálogo com os espíritos através dos médiuns. Ela dialoga com os espíritos com a maior serenidade. Aprendeu, entendeu, sentiu, corrigiu, não era nada daquilo. Se havia algum problema, algum trauma do passado, alguma coisa, ela superou, certo? Então, quando nós temos, às vezes, no 2º ano, às vezes a pessoa ainda não está esclarecida, ela aprendeu muita coisa, passou no intelecto, mas será que ela absorveu? E os costumes anteriores? E as influências da religião que ela teve antes? Como é que ela se sente? Ela vai para lá e diz assim, sei lá, né? Vamos ver o que acontece, né? Mas ela está com um grupo amigo, e primeiro eles começam com o evangelho no lar, e falam sobre o amigo espiritual. Depois de uns 3 meses é que eles vão começar os primeiros exercícios. E são bem suaves, não força nada. Tanto assim que numa classe de 40, nós já dissemos para vocês que até 10 são médiuns, os outros não são. E daí? Então a pessoa calma, né? E quando vê as comunicações através das outras pessoas, ela fica esclarecida. Não aconteceu nada demais. Olha, manifestou tudo, mas agora a pessoa está bem, está aí. Então ela começa a acalmar. De tudo aquilo que ela pensava erradamente, ela começa a acalmar, ela se sente bem, não é? Então esse é o aprendizado. Mas às vezes, se nós tivermos lá alguém que é muito místico e que entrou no curso e que respondeu as perguntas e foi frequente e agora entrou para o 2º ano, nós vamos conseguir mudar o misticismo dele de repente? Não. Mas ele vai observar e o que vai ser falado e vai ser explicado uma porção de coisas, talvez ele mesmo vá conseguindo se equilibrar. Certo? É o que nós podemos fazer. Depende o resto da pessoa. Ela tem livre-arbítrio diante de Deus. Uma condição orgânica, não dependência.
É uma condição orgânica que permite o desacoplamento. Nós não dissemos que é espírito, perispírito e corpo? E normalmente essa formação é muito resistente. Mas na pessoa que tem as condições para a mediunidade, ela tem uma facilidade para a expansão perispiritual. É por isso que ela é médium. Porque ela transcende o corpo com facilidade. É isso que é ser médium. Agora, como trabalha com a mediunidade, aí depende de orientação, depende de evolução espiritual. Eu ouvi falar de mediunidade consciente e inconsciente. Sim, porque vocês vão ter todas essas aulas no segundo ano. Hoje é só uma noção. Quando o médium recebe a influência do espírito, mas ele consegue manter o controle cerebral, ele sabe o que está acontecendo, ele serve de intermediário, mas ele sabe. Agora, às vezes, a expansão perispiritual é tão grande que o médium faz aquele intercâmbio, mas ele não tem registro cerebral. Então, ele não tem consciência pelo cérebro, mas ele, como espírito, sabe. Ele não deixou de pensar, ele não deixou de saber, só que através do cérebro não. Então o médium inconsciente, ele às vezes faz um intercâmbio, o espírito fala, escreve através dele, quando ele volta ele diz o que aconteceu, porque ele não teve registro cerebral, mas como espírito ele estava consciente, como espírito ele sabia das coisas, permitiu, certo? Mas o consciente, ele não perde o contato cerebral. Então, ele sabe o que está acontecendo. Não, o consciente, ele sabe, porque ele não perdeu o contato cerebral. O inconsciente é porque ele se expandiu de certa maneira que não guardou o registro cerebral. Ele só sabia como espírito, mas não teve o registro cerebral. Por isso que é consciente ou inconsciente. E às vezes semiconsciente. Guarda uma parte, outra parte não guarda. Mas vocês vão ter a aula. Não, é sempre a mesma condição. Allan Kardec disse que o perispírito está na base de todos os fenômenos, por causa disso. O perispírito é o instrumento do espírito, é através do qual ele se relaciona. Quando ele está desencarnado, ele não tem corpo. Então ele age como espírito que ele é. Nós estamos encarnados, mas quando a gente se desdobra bastante, expande bastante, a gente começa a sentir como espírito que a gente é. Falando sobre respiração, a pessoa começa a escrever. Quais são as formas que ela tem de diferenciar? Ela está escrevendo e compõe é mais difícil. Na inspiração, é mais difícil a gente verificar a influência que houve de um espírito. É muito difícil. Os escritores, os compositores, muita gente é inspirado. Um médico é inspirado, vai fazer uma cirurgia, ele pode ter lá uma ideia, faça assim, olha aquilo lá, certo? Agora, o trabalho é do médico. Então, a inspiração não é o espírito fazer tudo através da pessoa. A inspiração é só uma ideia, é só um insight, é só alguma coisa com a qual a pessoa trabalha, é uma direção com a qual a pessoa trabalha, certo? E é difícil de saber. Então, geralmente a pessoa diz assim: eu tive uma ideia. Pode ser que sim, e pode ser que seja sugerida, certo? É difícil você saber. Sim. Exatamente isso. Por exemplo, a pessoa está trabalhando e ela, por si só, talvez traçasse uma linha de raciocínio. E, de repente, lhe ocorre uma coisa muito forte que vai, talvez, por outro caminho e muitas vezes ela não consegue entender o porquê daquilo. Então, às vezes a gente lê e quando a gente tem as
essas evoluções que a gente não deve resistir. Não deve Resistir. refletir? Não, resistir. Resistir. Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas eu já estava definida aí por aqui, então eu vou por aqui. Certo. Sim. Esse intercâmbio as pessoas comuns também têm. Então nós às vezes estamos com uma programação, qualquer pessoa, e de repente só que ela não tem a noção perfeita de que ela está recebendo uma influência. A pessoa diz assim, resolvi ir por ali, e vai. Mas ela nem sabe que foi uma sugestão espiritual. O médium geralmente percebe. O médium ele já está mais ou menos exercitado e ele conhece quando vem alguma influência. E ele vai atender ou não, conforme ele achar conveniente. Ele não pode ser um joguete. E uma vez que veio a vontade, a direção, ele não deve atender a tudo não, ele tem que fazer uma análise. Se bem que o médium, quando ele tem uma boa assistência espiritual, ele passa a confiar. A minha mãezinha, ela dizia, a voz me falou. E quando aquela voz falava, ela atendia e ela estava certa. E a gente não acertava. A gente dizia, mas como? O que vai fazer? Não tem lógica. Ela fazia seguindo a voz e estava certo. Mas ela tinha grande confiança nessa entidade espiritual. Mas o médium, se ainda não verificou esta influência e aprendeu a ter confiança nela, porque realmente é digna de confiança, então cuidado, porque às vezes uma sugestão não pode não ser a melhor. Qualquer espírito pode se comunicar e tentar passar uma ideia, precisa ver se é boa, não é? Então é delicado. Não vou dizer, se você recebeu uma sugestão, uma ideia, atenda porque é o melhor. Nem sempre. A respeito disso, há uma brincadeira, né? Uma anedotazinha, né? Diz que a pessoa tinha um anjo de guarda. E ela estava dirigindo e um anjo de guarda. E situações difíceis o anjo dizia, vai que dá. E lá ia, vai que dá. Chegou uma hora, não deu. E aí o espírito falou, não deu. Espírito é gente, pode acertar e pode errar. Certo? Então o médium nunca perde ao discernimento. A decisão é dele. Voltamos no apóstolo Paulo. Os espíritos dos profetas estão na dependência dos profetas. O médium não é joguete. Agora, quando o médium, pelo seu bom trabalho, já tem aquela assistência, ele até identifica o espírito pelos fluidos, às vezes pela onda mental, ele também identifica, ele sabe quem é. Aí ele acolhe, porque ele tem aquela confiança. E isto pode acontecer como se fosse de um modo instintivo nas pessoas que não tiveram esse preparo doutrinário, mas elas conseguem distinguir. E então confiam na inspiração que lhes veio, na sugestão que lhes veio. Eu daqui não consigo ouvir, meu bem, está muito longe. Quer saber sobre os primeiros meses vai ser aula teórica e depois aulas práticas. Sim. E a classe, talvez 30% sejam médicos, que é 10%. 10% de maioria. Nesse caso, os demais, como é que vão participar de aulas práticas se não tem essa? Olhe, eu, por exemplo, não sou médium ostensivo, mas o que eu aprendi observando os transes mediúnicos, as comunicações de espíritos, eu posso dialogar com os espíritos através de um médium. Então, todas as pessoas aprendem como é, o que a pessoa sente, por que aconteceu e como é que deve agir. Então, você, inclusive, está, às vezes, preparado para orientar alguém na sua família, onde você trabalha, porque as coisas acontecem aqui e acolá. E você pode trabalhar na casa espírita com o campo mediúnico. Então, não deve aprender sobre mediunidade só quem
quem é médium, porque observando o fenômeno, ouvindo as comunicações dos espíritos, você aprende também como é que o espírito se sente, o que é que ajudou ele a mudar de opinião. Kardec não era médium, entretanto, do diálogo com os espíritos através dos médiuns, ele retirou todas as informações que nos orientam. É muito importante trabalhar. Muitas vezes numa família também, o marido é médium, a mulher não. Às vezes a mulher que não é médium, o marido é. É curioso, não é obrigatório, mas muitos casos são assim. Então um serve de esteio para o outro, quando está esclarecido, quando conhece o problema. Mesmo aquelas pessoas que desconhecem o espírita, no íntimo dela, não tem uma noção disso quando ela é bom? Não necessariamente, né? Não, a Kardec diz que para verificar, o único meio, não se pode dizer quem é médium. Não dá. Nós temos que colocar no exercício, na prática. Aí vamos ver. Se os espíritos se comunicarem, se a pessoa servir de intermediário, então ele é médium. Assim, olhando, se bem que algumas pessoas querem nos influir, né? Você é médium. Por quê? Ela está olhando para nós, está sentindo alguma coisa? Pode ser um ou outro que tenha essa capacidade, mas a maioria está influindo sobre nós, certo? E a gente não vai nessa onda, não. Experimentando. Só para não ter que corrigir, quando Sim. fala ser médio ou não ser médio, seria médio e médio ostensivo. Isso. É correto? É que quando a gente fala médium, a maioria do povo se confunde, pensa que a gente intermedia espírito, que a gente é intermediário dos espíritos, não é? Então, quando ele conhece um espírito, ele diz: você é médium? Eu, por exemplo, tenho que dizer: não, eu não intermediei os espíritos. Agora, veja bem, todos nós somos de alguma maneira médium, sentimos a influência. Aí a gente começa a explicar. Porque o povo acredita que é assim, né? É espírita e médium. Não, a faculdade mediúnica não tem a ver, lembra o que a gente falou? Não tem a ver com idade, não tem a ver com sexo, não tem a ver com religião, esta ou aquela. É uma faculdade humana, é uma capacidade de expansão perispiritual que a pessoa tem. Isso é uma programação divina, né? Mas também não é um dom. Eu tenho a mediunidade, eu tenho um dom de Deus. Todos nós temos dons, cada um por um. É uma faculdade que permite a você trabalhar nesse campo. E ela é nata? É. Eu não posso evoluir ela? Não, você pode exercitar, trabalhar com ela, mas você não pode fazer médium quem não é. Um caso que eu conto sempre: o Dr. Pereira Brasil era desembargador. A senhora dele, a dona Yolanda, era médium. O doutor Brasil era muito inspirado, poeta, mas a esposa era médium. Então ele perguntou certa vez no Chico: Chico, por que a minha mulher é médium e eu não sou? E o Chico, no caso dele, respondeu, no caso dele: qual é a sua função mesmo como desembargador? Eu tenho que analisar casos, a justiça, o que é certo, o que não é. E o senhor acha que o senhor podia ser médium com uma função desta? Porque o médium, ele entra em muitos climas, ele é suscetível, enquanto que ele precisava da capacidade serena, não ser influído demais. Então ele não poderia ser médium, seria muito difícil. Não era impossível, mas seria muito difícil. Exigiria muito controle dele, certo? Então depende das tarefas que temos a desempenhar nesta nossa encarnação. Obrigada. Quem gostar de conversar, estaremos depois à disposição.